Tivemos uma novidade do Tesouro Direto, que são os títulos Renda Mais, também chamados aí de Tesouro Aposentadoria. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quais são esses títulos, para que eles servem, enfim, tudo o que vocês precisam saber sobre esses novos títulos aí do Tesouro Direto. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Vou começar dizendo que se você gosta de conteúdo sobre investimentos, sobre finanças, mas não gosta muito daquele conteúdo de manada, aquelas coisas forçadas que tem por aí, aproveita e se inscreve aqui no meu canal, porque aqui eu sempre tento ir direto ao ponto e, aliás, cumprindo aí esse requisito, né? Vamos começar. O que é esse título Renda Mais? Ele tem inspiração na previdência privada. É como se fosse uma forma de você adaptar a previdência privada ao Tesouro Direto, né, aos títulos públicos. Então ele tem uma característica muito diferente, que o resgate dele é efetuado de forma parcelada. Os títulos normais do Tesouro, você investe e aí numa data de vencimento você resgata todo o valor. Esse é um pouco diferente. O resgate é dividido em 240 parcelas, ou seja, você fica 20 anos resgatando aquele título devagarzinho. Então a ideia é mesmo ser um complemento de aposentadoria. Você vai juntando, vai aplicando naquele título. Quando chega a hora de você se aposentar, que você precisa de um recurso a mais, você tem lá esse título, um pouquinho dele vencendo a cada mês. Você vai ter um resgate mensal aí e no final não fica nada, né? Porque aí você já resgatou tudo. Quando você termina esses 20 anos, você zera o seu saldo lá. Uma característica interessante que é diferente dos outros títulos é que ele tem uma carência. A liquidez dele, você consegue resgatar ele da mesma forma como você resgata os outros títulos. Você pode resgatar em D+1, né, que seria no dia seguinte aí. Agora, a diferença é que quando você acaba de investir, você tem que ficar 60 dias com o dinheiro preso ali. Você não pode mexer porque ele tem essa carência, uma carência de 60 dias. A rentabilidade dele é calculada da mesma forma que a rentabilidade do Tesouro IPCA+, que é um dos favoritos aí da turma que investe pro longo prazo. Ele vai render a inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa combinada no momento que você faz a aplicação. Então, se você entra lá no site do Tesouro Direto hoje, você vai conseguir ver a taxa que ele está pagando além da inflação medida pelo IPCA. O que acontece é que ele tem uma garantia de que você sempre vai ter um rendimento superior ao IPCA. Alguns às vezes confundem a situação lá de que quanto maior o IPCA, quanto mais inflação, mais imposto você paga. E aí alguns até acham que o rendimento pode ser negativo, né? O rendimento real pode ficar abaixo da inflação. Isso não é verdade, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu tenho um vídeo sobre isso, se você tem curiosidade, vou deixar os cards aqui, depois que terminar esse vídeo você vai lá e assiste, né, esse outro vídeo que eu falo sobre essa questão do Tesouro IPCA sempre ganhar da inflação. A verdade é que, resumindo para vocês, sim, ele sempre ganha da inflação. E a rentabilidade dele fica bem próxima mesmo do Tesouro IPCA, que até então tem sido aí a grande estrela. Ele vai ter 8 opções com datas de conversão. Data de conversão é quando o título passa a ser resgatado mensalmente. Então, você fica lá acumulando, a partir dessa data de conversão, ele passa a ser resgatado, né, mensalmente. Cada mês você resgata um pouquinho até chegar lá no final de 20 anos e você zera ele. A primeira opção já é 2030, então quer dizer, você já investe agora para começar a resgatar de 2030 até 2050, e elas vão aumentando de 5 em 5 anos. Então você tem a opção 2035, 2040, 2045, até 2065, que é extremamente longo, né? Você imagina que você começa a resgatar em 2065 e termina lá no final de 2084, quer dizer, tá muito longe, né? Muitos de nós não vamos nem chegar lá, então, enfim, mas são essas opções que ele tem. Isso é interessante porque permite que você planeje ali quando que você quer resgatar, quando que você quer usar, se essa é a sua intenção. A gente vai conversar mais sobre isso mais para frente, calma aí. Uma outra particularidade dele é que aquela taxa de custódia que é cobrada nos outros títulos do Tesouro pode ser isenta no caso do Renda Mais. Todo título do Tesouro, ele vai te cobrar, a bolsa te cobra 0,2% ao ano para custodiar aqueles títulos, simplesmente para manter eles lá no seu nome. Essa taxa é cobrada semestralmente, mas o valor dela é 0,2% ao ano. No Renda Mais, se você aguentar até o final e for realizado lá o resgate automático, né, que é quando chega na data mesmo, você não paga essa taxa. Então você fica lá muitos anos isento dessa taxa, desde que o valor desse resgate mensal não seja maior do que 6 salários mínimos. Então, até 6 salários mínimos você tem essa isenção. Se o seu resgate mensal for maior do que 6 salários mínimos,
aí você vai ter um custo de 0,1% ao ano, cobrado todo de uma vez. Então, é diferente dos outros títulos que você todo ano tem que pagar. Se você tem títulos do Tesouro Direto, você sabe que 2 vezes por ano ele debita lá na sua conta da corretora um certo valor, que é essa taxa aí. No Renda Mais, você não precisa pagar isso aí durante a acumulação, você vai ser cobrado lá no final, ele calcula tudo e te cobra de uma vez, o que é muito bom, né? Não deixa de ser um benefício. E a taxa acaba sendo menor, 0,1%. Agora, o problema é que, se você resgatar com menos de 10 anos de aplicação, aí a taxa fica 0,5% ao ano. Calcula tudo de uma vez no final, ou seja, aí a mordida fica bem maior. Nós estamos falando aí de mais do dobro da taxa normal. Se você resgatar entre 10 a 20 anos, aí a taxa fica de 0,2%, ou seja, igual àquela taxa dos outros títulos públicos que a gente já está acostumado. E se você resgatar com mais de 20 anos de aplicação, mesmo que você resgate adiantado, mas com mais de 20 anos, aí a gente tem só 0,1%, que é a taxa mesmo do título que a maioria vai pagar, exceto aqueles que resgatarem menos de 6 salários mínimos por mês, esses não vão pagar taxa nenhuma, o que faz uma grande diferença, como a gente vai ver mais para frente aí no vídeo. Então, lembre-se que a taxa vai ser cobrada de uma vez. Isso é completamente diferente de todos os títulos que a gente tem até hoje. Agora vamos conversar sobre um problema que esse título pode gerar, vamos dizer assim, que me incomoda um pouco o fato de ele ser chamado de renda. Eu entendo que os técnicos do Tesouro buscaram esse nome até para atrair a atenção das pessoas, porque as pessoas adoram renda, né? Renda passiva, enfim, isso é muito legal. Mas a gente tem que entender que essa não é exatamente aquele conceito de renda passiva. Quando a gente fala em independência financeira, por exemplo, o que significa isso? Significa que a renda passiva sua passa a sua renda ativa. Em outras palavras, a renda proveniente dos seus investimentos se torna maior ou igual à renda que você recebe do seu trabalho. Aí você está independente financeiramente, né? Por exemplo, lá, os dividendos das suas ações, os aluguéis dos imóveis que você tem, né? Suponha lá, você tem 10 imóveis de aluguel, você recebe um monte de aluguel e aí você consegue viver dessa renda dos seus investimentos. Essa renda passiva que eu estou falando dos investimentos é completamente diferente dessa renda desse título do Tesouro. Isso não é renda, isso é resgate, porque você está, cada vez que você vai lá e recebe um valor mensal, você está diminuindo o seu principal. Renda é quando você tem, por exemplo, um aluguel. Quando você tira um dinheiro do aluguel e gasta, você não está tirando um banheiro do seu imóvel continua do mesmo jeito. Isso é diferente desse título. Então, o que esse título faz, na verdade, é um resgate mensal e não uma renda. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não comparar as duas coisas, tá? Isso não é renda passiva, chega no final dos 20 anos, ele vira zero, você não sai com nada dele. O que é diferente de um imóvel, por exemplo, que chega no final de 20 anos, geralmente ele está, inclusive, valendo mais, né? Então, essa é uma diferença, você tem que ter isso em mente. O que esse título gera não é renda, apesar do nome dele ser renda, e eu entendo os técnicos lá do Tesouro darem esse nome para ele, porque é para ele ser atrativo, né? Alguns até falam aposentadoria, né? Enfim, é um nome que chama atenção, mas não é preciso. O que esse título gera é resgate, é venda. Você vende um pouquinho por mês, é como se fosse isso, e não uma renda passiva propriamente dita. Mas eu acho que o mais natural aqui da gente fazer é comparar com o atual campeão. O atual campeão, né, na minha opinião e na opinião de muitos aí que investem por longo prazo, é o IPCA mais 2045, que é o título mais longo, título público mais longo, né, que é vinculado aí, que tem uma rentabilidade, que é o IPCA mais uma taxa de juros. Então, aliás, vamos lá, né? Por que esse título hoje é o melhor ou é um dos mais indicados para o longo prazo? Né? Por que essa é a estrela que brilha aí? Bom, primeiro, ele tem a mesma segurança dos outros títulos do Tesouro, que é o risco é o menor possível, né? Porque a gente fala de risco soberano e quem paga é o próprio governo, que é o cara que tem impressor de dinheiro, então é muito difícil acontecer um calote. Não impossível, mas muito difícil. A rentabilidade dele costuma ser muito boa. Se você pega os melhores investimentos de renda fixa, eles estão ali muito perto dessa rentabilidade do Tesouro de longo prazo. Então é uma rentabilidade muito boa, geralmente supera aí a maior parte das aplicações de renda fixa. Uma ou outra isenta de IR, às vezes rende um pouquinho mais, porém você tem risco. Essa você não tem risco, ou pelo menos você tem o menor risco possível. E uma outra vantagem, claro, é que o prazo dele é mais longo. Por que isso é uma vantagem, né? Por quê? Qual é a vantagem de você ter um prazo longo? É porque você paga menos imposto de renda. Veja, se você tem lá um título, né, um CDB, que vence a cada 1 ou 2 anos e você tem que reaplicar,
O que acontece quando você vai reaplicar? A hora que você resgata, ele vem com o imposto descontado. E aí você aplica menos do que você tinha. E aí o juro composto vai ficando menor. Esse efeito é um pouco difícil de enxergar, mas é o seguinte, quanto menor o prazo da aplicação, mais imposto você deixa no meio do caminho, menor fica o bolo, porque você está cortando o bolo antes dele crescer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, que eu já fiz a conta, e aí fica mais fácil de vocês entenderem. Suponha que você tem 100 mil reais que ficarão aplicados aí por 30 anos a uma taxa de juros de 12% ao ano. Para simplificar as contas, claro, nós vamos usar uma taxa de juros fixa, só para vocês entenderem o conceito. Não se preocupem com os números, o que importa é o conceito. Aí suponha que a nossa taxa, o nosso imposto de renda é de 15%. Que é o imposto de renda da renda fixa mesmo, a partir de 2 anos, esse é o imposto. Pensa o seguinte, se você tem duas opções. Uma das opções é uma aplicação lá, vamos supor que seja um CDB, que vence a cada 2 anos. Então deu 2 anos, venceu, você paga o imposto, reaplica. Venceu, paga o imposto, reaplica. Você vai terminar com um patrimônio de 1.884.000. Quer dizer, bastante dinheiro e tal. Claro, nós estamos falando aqui de 30 anos, né, gente? Tem inflação, tem um monte de coisa, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Agora imagine que um outro investimento, com os mesmos números, os mesmos 100 mil reais, a mesma taxa de 12%, o mesmo imposto de 15%, só que ele fosse os 30 anos de uma vez só, sem parar. Vai até lá no final, chega lá no final, você resgata, e aí no final você paga o imposto de renda. Sabe quanto quanto dinheiro viraria? Viraria 2.561.000. Ou seja, é muito mais de 1.800.000 e pouco para mais de 2.500.000. É uma diferença enorme. Só com essa questão do prazo. Por isso que o prazo, quanto maior, mais você ganha. Essa pode até ser uma coisa um pouco difícil de enxergar, mas ela funciona. Por isso que nos investimentos, de forma geral, quanto menos você girar, quanto menos você comprar e vender, mais rico você fica no final. Porque menos você vai pagar para o governo, imposto, mas claro, você vai pagar menos também para os intermediários, para os corretores, para tudo isso aí. Enfim, esse é um conceito que vale para todos os investimentos, mas especialmente na renda fixa ele é muito fácil de ver, porque você pode ir lá, botar numa planilha e fazer a conta, né? Diferente aí de investimentos em ações, em imóveis, que não é sempre assim uma conta de 1 mais 1. Mas aqui a conta é igual. Bom, isso eu falei do IPCA+, né? Agora vamos falar do Renda Mais. Qual é que é a diferença? A diferença, bom, primeiro, a segurança é igual. Né? Você tem o mesmo nível de segurança, o risco é baixo do mesmo jeito, você vai ter lá a mesma volatilidade por causa da marcação ao mercado, que enfim, que é um assunto para um outro vídeo. Isso é igual, isso empata. Agora, a grande vantagem é que o prazo pode ser maior. Pelo fato do prazo ser maior, como eu acabei de mostrar para vocês, ele vai ter uma rentabilidade maior. Por quê? Vai pagar menos imposto de renda, ou melhor, o imposto de renda vai te impactar menos durante o caminho. Então a rentabilidade dele acaba sendo um pouco melhor do que a rentabilidade do Tesouro IPCA+. Agora, isso eu estou falando para quem vai segurar o título até o final. Se você não está querendo um título de longo prazo, aí essa consideração não vale para você, porque aí quanto maior o prazo, fica pior. Você vai ter mais volatilidade, mais marcação ao mercado. Então, isso que eu estou falando só vale para quem está segurando para o longo prazo. No longo prazo, o título que tem um prazo maior vai dar um retorno melhor. Mas tem mais, a rentabilidade dele vai ser maior do que o IPCA mais comum, porque ele não vai ter que pagar aquela taxa de custódia, né? Pelo menos até lá o limite de 6 salários mínimos, e mesmo que ele tiver que pagar, vai ser menos, é 0,1%, é metade. Aí você fala assim, poxa, mas isso é tão pouco, quase não faz diferença. Realmente, a diferença é muito pequena. Mas se você faz uma aplicação dessa com prazo longo, pensando na aposentadoria, vamos falar aí em 40 anos, você vai ver, se você fizer a conta na calculadora, para 40 anos, aquele 0,2% ali vira praticamente a metade do imposto, vira quase 8%. Então, quer dizer, é importante, faz diferença porque o prazo é muito longo. Quando a gente fala de prazo longo, qualquer valorzinho minúsculo vai dar uma grande diferença lá no final. Então, por causa disso, a rentabilidade acaba sendo ainda melhor do que o Tesouro IPCA+. E eu vou colocar um outro aqui, benefício, que é a questão do resgate ser fracionado. Veja, muita gente fica confusa, porque quando você investe num tesouro como o Tesouro IPCA+, 2035, 2045, eles pensam assim, tá, eu tenho minha carteira de investimentos, eu defini que eu quero ter, sei lá, 50% em renda fixa e coloquei como renda fixa esse título. Mas e o dia que vencer? Você vai receber uma bolada, um dinheirão de uma vez, que você ficou anos investindo, e vai ter que reaplicar aquilo ali de uma vez. Para muita gente, isso é um problema, e eu entendo, isso realmente é um problema. Você tem que administrar um dinheirão de uma só vez, isso aumenta o seu risco.
A vantagem do Tesouro Renda Mais é que esse risco fica diluído em 20 anos. Você fica recebendo lá um pouquinho por mês. Então, mesmo para quem vai reinvestir, continuar com o portfólio, enfim, não quer gastar para aposentadoria, quer simplesmente, né, manter lá o portfólio, ele vai ter uma decisão muito menor para tomar, porque ele vai pegar aquele dinheirinho do mês e reinvestir aonde for, né, onde for necessário, onde ele quiser, enfim. Não sei como é que vai estar daqui a 30, 40 anos, né? Ninguém sabe, mas ele vai poder fazer isso mensalmente. Via de regra, quando a gente fala de investimento, é melhor mexer com pouco dinheiro do que com muito dinheiro. Um título grande vencendo de uma vez vai colocar risco na sua mão, porque você pode fazer uma besteira, um vencimento lá enorme, né, que você ficou 20 anos botando dinheiro lá e de repente chegou 2045 e venceu e caiu na sua mão. Por outro lado, um título que tem um vencimento aí, né, fracionado, você não tem tanto esse problema. Então, eu considero isso uma vantagem. Mas como nem tudo são flores, né, uma desvantagem clara é a questão da carência. Você tem que ficar 60 dias sem poder vender. Agora, lógico, né, para quem investe por longo prazo, isso acaba não fazendo muita diferença, porque eu não vou precisar do dinheiro que eu coloquei para minha aposentadoria, né, nos próximos 60 dias, né, por favor. Se eu precisar é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, estou investindo sem ter reserva de emergência, né, enfim, estou me arriscando, né, não é o caso aqui. Então, a princípio, esse é um problema que não é tão grave assim. Passados 60 dias, a liquidez continua, caso você precise utilizar esse dinheiro antes da hora. Você pode usar, você pode sacar, o dinheiro é seu, não é igual uma previdência privada que o dinheiro fica preso, você tem que pagar, você paga alguns pênaltis aí se você for sacar antes, né? É bem diferente. O dinheiro é seu. Então eu quero concluir esse vídeo falando o seguinte: o título ele tem características muito interessantes. O Renda Mais ele apresenta um prazo muito maior, uma forma de resgate que pode agradar você, pode não agradar também, mas pode agradar, pode ser interessante no seu caso, e eu acho que você tem que sim, né, entender e pesquisar, estudar e ver se esse título se encaixa no seu portfólio. Na minha opinião, ele pode sim ter espaço por causa dos benefícios que eu falei aqui. Eu não vejo ele perdendo por IPCA em nada, a não ser talvez pelo fato de ele ser um título novo, e aí muita gente tem medo do novo, não sabe como é que ele vai se comportar e tal, mas assim, em algum momento o Tesouro IPCA foi novo também, em algum momento o Tesouro Selic foi novo também, então não dá, né? Aliás, o Tesouro Direto, né, uma coisa que em um momento foi novo, né, acho que 2001, 2002, quando ele foi lançado. Então, assim, tem essa questão. Eu não acho que isso é tão grave. Se você quer ter parte da sua renda fixa nessa aplicação, eu não vejo problema. E, aliás, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre duas coisas. Primeiro, o que vocês acham da forma como esse título tem sido apresentado? Eu tenho um pouco de problema com essa questão aí de eles chamarem esse negócio de renda, quando na verdade não é renda, é resgate. Então, queria saber a opinião de vocês, se vocês também enxergam esse problema ou se acham normal. E em segundo, claro, eu queria saber o que vocês acham desse título e se ele se encaixa ou não na carteira de investimentos de vocês. Fora isso, a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!